Capítulo 1090, Montanha Roxa. Tradução. Do Koan Revisão. Fresou o padrinho das duas equipes. A equipe principal consistia de 90% da força do grupo original, enquanto a equipe secundária consistia em apenas 10%. Ambos os dois grandes mestres, Ishu e Togibai Mijio, estavam no time principal. Os mais fortes artistas marciais da equipe secundária eram duas discípulas no nível intermediário do Reino Mar Divino. Ambos eram subordinadas de confiança de Ishu e Tony. Além deles, havia apenas Li Ming. Li Ming tinha o cultivo na 8ª etapa da destruição de vida e sua força foi capaz de suprimir Liu Yun no nível inicial do Reino Mar Divino. Mas quanto a onde estavam os verdadeiros limites de sua força, ninguém além de Li Ming realmente sabia. Ishu e Togi estava completamente perturbada com tal distribuição. Bai Mijio disse calmamente, eu já disse que eles estarão indo para um túnel subterrâneo. Existem camadas de rochas que podem protegê-los da percepção alheia e servirão para esconder suas posições, para que não corram perigo algum. Por outro lado, a equipe principal vagará pelo vasto deserto. Nós temos milhares de pessoas e nosso objetivo também é muito maior. Levando em conta que Montanha da Alma Estilhaçada e o clã do Osso Oculto não são cegos, eles nos descobrirão. Você queria que eu mandasse a força principal para os túneis de mineração e deixasse o restante de nós aqui para morrer no deserto. Não apenas isso, mas entrar nos túneis é apenas temporário. Não importa o quanto os túneis sejam ricos em recursos, você terá que voltar para nós daqui a 80 horas e ajudar a lutar na batalha que se seguirá. Nas últimas 16 horas neste reino místico, as desculpas do Bai Mijio pareciam razoáveis. Ishu e Togi hesitou. Com toda a justiça, os túneis eram realmente muito mais seguros e não precisavam de muita mão de obra. Não importava quem fosse, ninguém queria se separar daqueles em que confiavam e também não queriam que seu pessoal fosse enviado para outra equipe também. Isso era simplesmente a natureza humana. Ishu e Togi pensou por um momento e depois disse, concordo. Mas eu irei aos túneis com eles. Embora Ishu e Tongo tivesse uma personalidade naturalmente gentil, ela não era alguém que se resignasse à ordinariedade do mundo. Ela há muito tempo decidira competir pela posição de mestre da ilha e conquistar a alguns discípulos para serem seus subordinados. Aqueles que foram enviados para os túneis faziam parte do seu grupo, então ela naturalmente tinha que acompanhá-los. Bai Mijio franziu a testa. Irmã aprendiz júnior acho que você confundiu alguma coisa. Eu estou liderando este grupo sob as ordens dos anciãos superiores. Eu não estou discutindo os termos com você, mas estou mandando. Se você insistir em ir aos túneis, eu posso permitir que você vá, mas só desta vez. Se você ainda questionar minhas ordens, eu vou lidar com você como alguém que violou as regras da seita. A voz de Bai Mijio era aguda, mas Ishu e Togi não recuou nem vacilou quando ela olhou para ele. Seu status era originalmente parecido com Bai Mijio, então ela certamente não precisava temê-lo. Sua puta estúpida, eu originalmente criei um meio para você viver porque eu só queria matar Li Ming e enfraquecê-la um pouco, mas você realmente decidiu correr para sua morte. Não me culpe por suas próprias decisões, pensou Bai Mijio enquanto se virava. Naquela fração de segundo que ele se virou, uma luz forte acendeu em seus olhos. Ele certamente não daria a Ishu e Tonga a chance de viver porque sentia algum tipo de afeição lamentável por ela ou porque ele estava babando por sua aparência. Ishu e Tonga era uma mulher linda, com um talento incrível e ele certamente não se importaria em casar com ela e permitir que ela se tornasse a esposa do mestre da ilha, mas ele também sabia que embora ela parecesse calma e gentil, ela era arrogante até os ossos. Ela se recusava a estar abaixo de alguém, então como ela poderia se submeter a ele? Além disso, ela há muito tempo decidira lutar pelo trono do mestre da ilha, então eles estavam destinados a se tornarem inimigos. Mais cedo ou mais tarde, Bai Mijio teria se movido contra Ishu e Tony. Não, a razão pela qual ele tinha originalmente decidido não matar Ishu e Togi nessa viagem para o Reino Místico Desolado Vermelho era porque ele não esperava que o clã do Osso Oculto ou a Montanha da Alma Estilhaçada lhe mostrassem alguma piedade só porque ele deu a eles informações sobre Li Ming.
Nas últimas 16 horas dentro do reino, haveria inevitavelmente uma batalha de vida ou morte. Se ele estivesse perdendo a força de Ishuitongo, essa batalha seria muito mais difícil. Esqueça. Vou acabar com você neste reino místico desolado vermelho e permitir que você morra com Li Ming, pensou Bai Mingyu. Ele se virou para os discípulos atrás dele e disse: todos no time principal vêm comigo. Os discípulos do reino núcleo rotativo são responsáveis pela mineração. Os discípulos de núcleo não precisam ajudar, eles serão responsáveis por vigiar e proteger o perímetro. Nas primeiras dezenas de horas, embora a Montanha da Alma e Estilhaçada e Clã do Osso Oculto não devam aparecer, também temos que nos proteger contra o inesperado. Afinal, este reino místico desolado vermelho ainda tem ogros desolados. Depois que Bai Mingyu emitiu suas ordens, ele reuniu os discípulos do grupo principal para que partissem. Quanto a Ishuitongo, ela reuniu os discípulos da equipe secundária e partiu em direção à mina. A placa de jade com a projeção que Bai Mingyu usava era extremamente misteriosa. Embora parecesse muito pequena, a verdade era que o custo para construí-la foi exorbitantemente caro. Era capaz de criar uma projeção das centenas de milhas ao redor dela. Li Ming, Ishuitongo e os outros caminharam vários milhares de pés em uma direção e finalmente viram uma cordilheira levemente roxa. Havia um poço enorme ao lado dela. Montanhas púrpuras e até um poço com túneis ali mesmo. Nós tivemos sorte desta vez. Todos coloquem seu esforço total nisso. Embora tenhamos que dar os recursos que reunirmos para a seita também nos recompensará com recursos de acordo com nossos próprios méritos. Vamos manter uma quantidade de recursos igual a 2 a 3% do que levarmos de volta. Ishuitongo disse, tentando inspirar a moral da equipe. Com o poço natural para mineração aqui, isso significava que as pedras solares violetas nesta montanha roxa eram absolutamente de alta qualidade. O chamado poço era realmente devido à energia da origem do céu e da terra na montanha roxa ser muito rica. Ela se acumulou e, finalmente, entrou em erupção, como um vulcão, criando um enorme poço e túneis acidentados no interior. Todo mundo, mantenha sua guarda. Os discípulos de núcleo serão os primeiros a explorar a área depois de se separar de Bai Mingyu, e Ishuitongo no nível avançado do Reino Mar Divino naturalmente se tornou a líder desse esquadrão. Este esquadrão secundário tinha um total de 300 pessoas. Havia apenas uma dúzia de discípulos de núcleo aqui. Além de Li Ming, todos eram subordinados de Ishuitongo. Irmão aprendiz Júnior Lin, junte-se à irmã aprendiz Júnior Xiao, a irmã aprendiz Júnior Zhou e o irmão aprendiz Júnior Song para vigiar do lado de fora. Eu vou levar algumas pessoas primeiro para dar uma olhada. Na opinião de Ishuitongo, além de si mesma, a pessoa mais forte nesse grupo era Li Ming. Com Li Ming mantendo a guarda do lado de fora, ele seria capaz de lidar com quaisquer incidentes inesperados caso eles surgissem. Tudo bem. Li Ming indiferente concordou. Explorar os túneis do poço de mineração era um pouco mais perigoso do que ficar do lado de fora. Embora não se importasse muito, sentia-se bastante à vontade por Ishuitongo ter deixado ele do lado de fora. Ishuitongo não estava ciente da verdadeira força de Li Ming, ela só sabia que ele havia completado o 30º nível da simulação do reino místico com facilidade. 3 pessoas ficaram com Li Ming. 2 delas estavam no nível inicial do Reino Mar Divino e outra estava na 9ª etapa da destruição da vida. Eles eram todos subordinados de Ishuitongo. Em termos de influência, Ishuitongo era muito inferior a Bai Mingyu em uma quantidade considerável. Afinal, ela era uma mulher, então a maioria dos subordinados que ela conquistava também eram mulheres. Apesar da sua força, ela era muito pior do que Bai Mingyu quando se tratava de formar uma facção. Irmão aprendiz Júnior Lin, meu nome é Xiao Shuijun. Ao lado de Li Ming, uma mulher piscou para ele. Ela tinha uma aparência excessivamente rechonchuda. Seu peito estava transbordando e seu traseiro empurrava orgulhosamente para fora. Ela tinha todo o charme sensual de uma jovem madura infiltrado em seus ossos. Claro, isso era apenas sua aparência exterior. Xiao Shuijun tinha 75 anos de idade. No futuro, ela teria dezenas de milhares de anos de juventude.
Ao lado de Xiao Shuijun, a jovem chamada Irmã Aprendiz Júnior Zhou parecia extremamente tímida. Ela tinha uma aparência muito ingênua e desgarrada. Dos 3 discípulos de núcleo do lado de fora, ela era a única que não estava no reino Mar Divino. Ela era uma artista marcial na 9ª etapa da destruição da vida. Mesmo de todos os discípulos de núcleo da Ilha Serena, os gênios nas 9 mortes só formavam 30 a 40% deles. Muitos discípulos entraram no reino Mar Divino depois de alcançar as 8 mortes. Com base apenas nisso, essa irmã aprendiz Júnior Zhou era muito melhor do que o irmão aprendiz Júnior Sony. Ele era apenas um artista marcial do reino Mar Divino que passou pelas 8 mortes. Em termos de força de combate, os dois eram mais ou menos iguais. Enquanto Li Ming mantinha guarda do lado de fora, ele viu uma nuvem de poeira vermelha clara se formando à distância. Estas nuvens vermelhas tornaram-se cada vez mais ricas e densas, até que finalmente apagaram os céus e avançaram em direção a eles. Li Ming pôde ver claramente que aquela era uma tempestade de areia aterrorizante levantada pelos ventos intermináveis do deserto vermelho. A tempestade de areia subiu milhares de pés de altura no ar. Ouvindo os sons dos ventos, eles eram semelhantes a facas cortando o vidro. Com uma velocidade do vento tão incrível, se um artista marcial com um cultivo baixo fosse apanhado naquela tempestade de areia, eles seriam despedaçados e morreriam imediatamente. Isso é uma tempestade de areia. É uma ocorrência comum neste reino místico desolado vermelho. Irmão aprendiz Júnior Lin, não há necessidade de ficar nervoso, explicou Xiao Shuijun com um sorriso gentil. Falando sobre isso, aqueles que exploram os túneis das montanhas estarão muito mais relaxados. Aqueles que vagam pelo deserto estarão muito mais infelizes. Eles terão que formar escudos da verdadeira essência para bloquear os ventos. Isso vai tomar bastante o tempo de todos eles. Quando Xiao Shuijun havia terminado, a voz de Ishuitong soou de dentro do túnel. Não há nada de perigoso nesses túneis. Todos podem entrar. Os 200 discípulos do reino núcleo rotativo caminharam imediatamente em direção aos túneis. A grande tempestade de areia vermelha ao longe estava colocando uma grande pressão mental neles. Embora não precisassem temer uma tempestade de areia deste nível com o cultivo deles, quem sabia se ainda havia outros perigos na tempestade de areia. Depois de entrar no túnel, Li Ming imediatamente sentiu como se tivesse entrado em um mundo roxo. Havia uma luz roxa brilhante e deslumbrante reluzindo por todo lado. Até o pó grosso não conseguia bloqueá-la. Muitos jovens artistas marciais arregalaram os olhos ao verem a enorme quantidade de minério de pedra solar violeta. A maioria deles veio de famílias com pequenas heranças, então eles nunca tinham visto uma riqueza de tal magnitude antes. Comecem a minerar. Com a ordem de Ishuitong, os discípulos do reino núcleo rotativo avançaram. A Cordilheira Roxa não possuía rochas comuns, era tão duras quanto a essência do metal. Caso contrário, nunca teria sobrevivido ao avanço erosivo das tempestades de areia vermelha ao longo das últimas centenas de milhões de anos. Até mesmo um artista marcial do reino núcleo rotativo teve que usar muita força para minerar pedaços de pedra solar violeta. Enquanto os discípulos da Ilha Serena estavam em plena atividade, a milhares de milhas de distância, havia também outro grupo de pessoas reunindo recursos no deserto vermelho. Essas pessoas eram todas altas e corpulentas, com pequenos chifres na cabeça. Eles eram membros do clã do Osso Oculto. De acordo com o sinal que nós combinamos, Bai Mijio realmente nos enviou uma mensagem. Nossa presa está atualmente no túnel de uma montanha a 3.000 milhas de distância. Há uma dúzia de discípulos de núcleo, bem como algumas centenas de garimpeiros. A única surpresa é que Ishuitong também está com eles. Ishuitong. Aquela garotinha é muito boa, mas isso pode ser uma armadilha da Ilha Serena. Esta informação deve ser verdadeira. Esta não é a primeira vez que Bai Mijio traiu seus companheiros. Ei, existe esse gênio chamado Li Ming e Ishuitong. Nossos ganhos são grandes demais desta vez. Não há necessidade de mencionar Ishuitong, mas o companheiro de Li Ming deve ter uma enorme quantidade de tesouros com ele.
Para alguém crescer até esse nível, é impossível que eles não tenham experimentado um grande número de chances de sorte. Apenas juntem alguns recursos e descansem. Nós vamos sair em breve. Mal posso esperar,